Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar aqui uma... Muito boa noite, meus amigos. Só finalizando aqui e para a gente dar início. Muito bom. Estamos aqui de novo nessa nossa quinta empreendedora. É sempre muito bem-vindo todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui, chegando, olhando. Eu sei que muitos não vão ver ao vivo, mas tenho recebido aí grandes incentivo, né, para a gente manter nossos encontros aqui às quintas-feiras, porque muita gente vai vendo depois durante a semana, né? Todo esse nosso trabalho aqui, esse bate-papo nosso, ele leva aí em torno de 30 minutos, 35 minutos, até uns 40 minutos, que a gente debate aqui vários temas importantes e interessantes aí sobre o empreendedorismo. E aqui na Quinta Empreendedora, nós vamos trabalhando com esses temas a fim de sempre procurar esclarecer mais o empresário e também aquele pequeno empreendedor que às vezes ele não tem acesso tão fácil, de uma forma tão fácil, a certos conhecimentos. Então é um prazer para mim sempre estar podendo falar aqui desses temas aqui tão importantes. A gente já falou sobre como montar um negócio, nós já falamos a respeito de metas, tá? Nós já falamos a respeito de vendas, nós falamos de vendas de serviços exclusivamente, um tema que eu gosto bastante, e falamos na quinta-feira passada a respeito de rentabilidade de um negócio, né? O quão importante é nós trabalharmos a rentabilidade na nossa empresa. E assim, hoje, né, estamos chegando aí ao nosso 6º programa. E é legal porque à medida que vai passando o tempo, a gente vai se inteirando cada vez mais dos temas e vai tendo uma construção. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para o pequeno empreendedor, principalmente. Porque as grandes empresas, elas costumam ter já a sua própria estrutura de negócios, a própria estrutura de pessoas que cuidam do financeiro, cuida de compras, cuida de vendas, né? E, enfim, tem toda uma estrutura que mantém a empresa andando e mantendo as suas atividades diárias. O pequeno empreendedor, muitas vezes, ele está envolvido em todos os setores da empresa, né? Então, assim, ele cuida da produção, ele cuida da venda, ele cuida da compra, ele cuida do financeiro, ele que vai falar com o gerente do banco, ele que vai receber quando um cliente atrasa. Então, assim, quando ele está muito envolvido no dia a dia com todas as questões, às vezes torna-se difícil para ele pensar na estratégia. Então, esses encontros aqui das quintas empreendedoras que a gente faz, né, como esse sexto encontro que a gente está tendo aqui, que são 40 ao todo, né, programados durante esse ano aqui, é justamente para trazer à tona esses assuntos que são importantes para pequenos empreendedores ou então aquele empreendedor que está muito envolvido no dia a dia da empresa e esquece um pouco da gestão, né, e do planejamento. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a diferença, né, e a importância, mas principalmente a diferença entre custo e despesa, que são os gastos que uma empresa tem, tá bom? Então, assim, obviamente que nós vamos dar pequenos insights, ok, a respeito desse tema, mas isso é para despertar no empreendedor essa necessidade de ele pesquisar mais e mais a fundo para entender melhor até o próprio negócio dele, tá? Então, quando a gente vai falar nesses 40 temas que nós vamos falar, vai ser muito legal porque nós vamos falar sobre vendas, nós já começamos a falar de venda, falamos de meta, estamos falando um pouco do financeiro, depois nós vamos falar de pessoas, né? RH,
departamento pessoal, nós vamos falar um pouco disso, depois a gente volta um pouco para a gestão, depois a gente volta para o comercial, e assim a gente vai falando, para não ficar uma coisa muito maçante, então a gente vai revezando os temas, tá? Então nós começamos a falar um pouco de vendas, agora estamos falando um pouco do financeiro, semana que vem nós vamos falar de fluxo de caixa, por exemplo, que é muito importante também para o pequeno empreendedor. Então, se você tem curiosidade, acessa aí no Instagram depois os vídeos das outras semanas, que tem muito conteúdo bacana já. Nós estamos só na sexta aula, mas já tem bastante coisa lá. Então, primeiramente, nós vamos começar hoje aí falando a respeito dessa diferença entre despesas e custos, mas obviamente agradecendo aí os nossos apoiadores, né? Nós temos empresas aqui que não só nos apoiam na confecção desse encontro aqui às quintas-feiras, como também nos trazem muito conhecimento para ser debatido. E em breve, passando agora um pouco assim esse começo de ano, todas as pessoas, as empresas, né, voltando, pegando o ritmo de novo, mas a partir do mês que vem a gente já vai começar a trazer também alguns convidados para participar dessa live aqui e trocar experiências, tá? Então, vocês aguardem aí que vai ter muita coisa bacana, legal? Então, eu queria agradecer esses apoiadores aí, em primeiro lugar, o pessoal da Money Invest, tá? Que é uma fintech aí que ajuda a democratizar o crédito no Brasil, tá? Então ela conecta as duas pontas aí, né? A empresa que precisa de crédito e o investidor, pessoa física, que às vezes quer ter uma rentabilidade melhor, quer trabalhar um pouco melhor aí o seu dinheiro e consegue emprestar diretamente para as empresas que necessitam, fugindo aí dos bancos tradicionais. Então, essa democratização do crédito torna muito mais legal, tá? Que o investidor ele conhece para quem ele está emprestando dinheiro, entendeu? Então, a moneyinvest.com.br, ela é essa fintech que você pode aí procurar precisando de alguma necessidade, se você for empreendedor, ou se caso você quiser investir o seu dinheiro aí com uma renda fixa de uma forma segura e de uma forma bem rentável para todo mundo, é uma boa opção. Entra lá, depois nos créditos aí a gente coloca o site direitinho, tá? moneyinvest.com.br. Agradecendo também o pessoal da compels.net, os nossos grandes amigos aí, o Elifas, o Pedro, parceiros nossos aí dessa empresa fantástica aí, que tem um software de gestão, o ERP Easy, que é um software maravilhoso de gestão aí, que ajuda empresas aí, pequenas, médias, grandes empresas, dentro da automatização de seus processos e também com a qualidade de informação precisa dentro de um ambiente 100% web, beleza? E agradecendo também o pessoal da Proni, assessoria empresarial, Renato, Dona Neuza, Marina, todo esse pessoal muito querido nosso aí, que com mais de 17 anos de experiência aí fazendo assessoria contábil, assessoria jurídica, assessoria fiscal, departamento pessoal, toda a infraestrutura aí para a sua empresa aí, infraestrutura tributária, para fazer uma prestação de serviço aí com uma expertise no nosso negócio dentro da cidade de São Paulo aí, atendendo a clientes de pequeno, médio e grande porte. Então, precisando também de uma ótima assessoria contábil, jurídica, tributária, fiscal, entra lá no www.prone.com.br, beleza? Então, agradecemos aí esses três aí. Agora vamos começar a falar, né? Vamos falar efetivamente aí sobre a diferença entre despesas e custos. Ah, mas despesa e custo não é a mesma coisa, Murilo? Não, não é. Tudo são gastos. Uma empresa, para se manter, para tocar o seu negócio no dia a dia, ela precisa ter gastos, óbvio, tá? Mas existe uma grande diferença aí entre despesa e custo, beleza? Então, é muito importante que a empresa tenha noção exata dos seus gastos. Então, eu sempre brinco, tá? Não tenha medo, você que é empreendedor, não tenha medo de fazer conta, ok? E a melhor conta é aquela que põe na ponta do lápis mesmo para saber o quanto que está custando cada coisa que entra na sua empresa. Por quê? Quando a gente voltar a falar da parte comercial, né? Lá na frente nós vamos falar um pouco também a respeito de concorrência, né? Então o mercado naturalmente vai vai forçar os nossos preços sempre para baixo. Sempre tem um cliente querendo um desconto, sempre tem um cliente barganhando por alguma coisa. E isso faz parte do mercado, faz parte do negócio.
Por isso que nós também temos que estar muito atentos, tá, aos gastos e às despesas que a gente tem para tocar o nosso negócio. Então, mas qual que é a diferença, então, entre custos e despesas? Se tudo são gastos, tá? Então, vamos começar assim. O que é necessário, de verdade para a gente manter a nossa empresa, tá? Então, assim, nós temos aí as despesas e os gastos que a gente tem com água, luz, telefone, aluguel, compra de matéria-prima, salários, né? Os salários dos colaboradores, tudo isso daí são gastos que a gente tem, que é para que o negócio possa se manter, certo? Como também tem os gastos que são investimentos, né? Então, às vezes a gente está comprando mais matéria-prima, ou está comprando uma nova máquina para uma fabricação, ou está ampliando o espaço físico da nossa empresa, isso daí é investimento, mas não deixa de ser gasto, tá? Só que aí é algo mais pensado, é algo mais estruturado, onde a gente vai captar dinheiro para fazer investimentos para melhoria dos nossos processos. Os gastos do dia a dia é aquele que a gente fala assim, que é o que depende para a gente fabricar, para a gente comercializar alguma coisa, que são as despesas e são os custos, tá? Então, essa é a necessidade que toda empresa tem. Ela precisa ter gastos para sobreviver, porque ela está sempre movimentando as suas atividades. Então, como eu falei, a gente não pode ter medo de fazer conta. Tem que realmente levar ali os gastos na ponta do lápis. Por isso que tem esses softwares, né, de gestão, no nosso caso aqui, o ERP Easy, que ele vai te ajudar bastante, aí, principalmente na parte de fechamento aí desses custos, tá? Pois bem, o que é o custo, então? Se existe uma diferença entre custo e despesa. O custo, ele é aquele gasto que ele está relacionado diretamente à atividade final da empresa, ok? Então, vamos lá, eu sou um fabricante de canetas, certo? Então, qual é o custo que eu tenho para fabricar essa caneta? Então, eu tenho o custo de matéria-prima, eu tenho o custo de fazer a tampinha, eu tenho a mão de obra que envolve essa fabricação, eu tenho a tinta que vai dentro, tá? Então, isso é custo. O custo, ele envolve a atividade final. Qual que é a minha atividade final? É fabricar canetas. Ou fabricar computador, ou fabricar um óculos, ou fabricar uma mesa, não importa o que seja, um produto de limpeza, um alimento. O custo é aquilo que envolve, que vai diretamente no produto. É o custo que eu tenho para se produzir. Ah, eu vou fazer molho de tomate. O primeiro custo que eu tenho é o tomate propriamente dito, tá? A fruta ali. Eu tenho que ter o tomate em mãos para fazer molho de tomate na minha fábrica. Depois a gente tem embalagem, a gente tem as horas de produção, tem a mão de obra, tudo isso daí são os custos que eu tenho para se produzir. Então, quando a gente fala em gastos que envolve o produto diretamente relacionado, isso é custo. Beleza? E o que são as despesas? As despesas são todos os outros gastos que são necessários para o bom andamento da empresa. Tá? Então eu preciso de aluguel, eu preciso de água, luz, telefone, o salário do pessoal administrativo, pessoal de vendas. Tá? Isso daí são as despesas, o café, o lanche que a gente dá para o pessoal, tudo isso daí, a gasolina que a gente usa para pôr no carro para visitar clientes. Isso tudo são despesas. Também é muito importante para o funcionamento da empresa, para o andamento dos negócios, porque eu preciso dessa despesa para manter o meu negócio andando, tá? Mas ela não entra diretamente no cálculo do que é custo, não é um custo de produção, é uma despesa. Perfeito? Então, entendeu? Custo vai direto no produto, despesa é tudo o resto que eu preciso para manter o meu negócio funcionando. Ah, mas para que eu preciso saber disso, Murilo? É simples. Vamos primeiro entender um pouco mais a respeito de custos, tá? E aí vocês vão entender a importância que o empreendedor precisa ter a respeito dessas questões aí. Porque na quinta-feira passada nós falamos a respeito de rentabilidade, tá? E rentabilidade a gente falou em preço de venda, falou em margem de contribuição. No final das contas, tudo é a atenção que a gente dá aos custos de produção de alguma coisa, do nosso produto,
e as despesas que a gente agrega para que a gente possa vender esse produto, que a gente possa ter administração sobre esse produto, beleza? Então, existe primeiramente os custos fixos e os custos variáveis, tá? Custo fixo. Custo fixo é o seguinte, é aquele custo que vai no produto, mas ele não tem uma grande oscilação em função da quantidade. Por exemplo, eu tenho uma fábrica que ela tem 50 funcionários na fábrica. Eu tenho que pagar o salário deles, eu tenho que ter o aluguel daquele espaço da fábrica ali, eu tenho que ter a água, eu tenho que ter luz, eu tenho que ter banheiro, eu tenho que ter lanche, eu tenho que ter café, eu tenho que ter tudo que envolve, né, para que aquela atividade aconteça. Se eu fabricar 1000 unidades ou fabricar 1 milhão de unidades, aquele custo é o mesmo, porque eu tenho aquele custo, eu tenho aqueles funcionários, eu tenho tudo aquilo ali, tá? Então são os custos fixos que a gente fala. Não tenho como fugir disso daí, tá? É o custo que eu já tenho de entrada. Eu começo o mês já me custando X de salário, X de aluguel, X de luz, X de água, X de tudo isso daí são custos que envolve aquela parte, aquele pedaço, tá? Onde eu tenho aquela produção, beleza? E o que são os custos variáveis? Os custos variáveis é justamente a matéria-prima, a embalagem. Por quê? Porque ela vai oscilar o quanto de gasto eu vou ter mediante a quantidade de produção que eu vou ter. Então, assim, obviamente, se eu vou produzir só 1000 peças de algo, eu vou comprar matéria-prima, eu vou ter embalagem, eu vou ter um sistema de produção para 1000. Então eu tenho um custo para aquilo lá, eu vou ter um gasto que é aquele meu custo daquela produção. Se eu fizer 1 milhão, eu vou ter que comprar mais matéria-prima, eu vou ter que comprar mais embalagem, eu vou ter que comprar. Então, ou seja, vou gastar mais energia para produzir, mas eu vou utilizar a mesma máquina, vou utilizar os mesmos funcionários, vou utilizar o mesmo local. Então, ou seja, os meus custos fixos eles não oscilam tanto, mas os custos variáveis sim, porque depende da quantidade que eu vou produzir, tá? No final das contas, eu vou ter o quê? Aquele custo. Obviamente que ninguém um mês sai fabricando 1000 e no outro mês sai fabricando 1 milhão, tá? Normalmente existe um planejamento. Então, os custos, a gente vai sempre calculando entre os custos fixos e os variáveis na hora que nós formos calcular o preço de venda do nosso produto. Por isso que é tão importante eu saber o quanto custa para eu fabricar aquele produto. Obviamente que se eu estou fabricando 1 milhão, eu posso ter um desconto maior com o meu fornecedor, eu posso ter um ganho, né, com matéria-prima e embalagem, posso ter parcelamento dessa compra. Então, essas coisas, isso me ajuda na negociação interna, perfeito? Mas ele vai ser um custo variável ali dentro do que eu já tenho, que são os meus custos fixos. Isso eu tenho que entender bem, porque baseado nos meus custos é que eu vou começar a planejar o meu preço de venda, perfeito? Pois bem, então se eu entendi o que são custos fixos e o que são custos variáveis, eu tenho que também entender também que existem tipos de despesas diferentes. Onde que entra a despesa? A administração, a limpeza, o aluguel do escritório, a despesa de viagens, despesa de vendas, despesas administrativas, despesas financeiras, tá? Se eu tenho lá um juros embutido, porque eu peguei um dinheiro emprestado no banco para comprar mais matéria-prima, porque entrou um pedido maior. Então, assim, eu fui lá e peguei um capital de giro. Se eu tenho um juros embutido nisso daí, se eu tenho uma variação monetária, eu tenho despesas financeiras. Se um cliente quer comprar e eu preciso emitir um boleto, eu tenho ali a emissão, eu tenho uma taxa ali pela emissão daquele boleto. Se eu vendo no cartão e faço um desconto, por exemplo, para antecipação, eu pago ali um percentual de desconto. Tudo isso daí são despesas que entram na partição. É fora do produto. Tá? O produto custa aquilo lá para ser fabricado. Mas o que eu tenho de outros gastos
para manter a minha empresa, então eu tenho despesas financeiras, despesas de viagens, despesas de alimentação, despesa de salários do pessoal da administração, que não entra no custo de fabricação. Então são N outras despesas que a gente vai agregando porque o meu negócio precisa funcionar, tá? Então eu tenho os custos fixos e variáveis que entram no meu produto e as despesas, que são todos os outros gastos que eu tenho para manutenção do meu negócio. Perfeito? Legal. Por que que isso é importante para o empreendedor, para o pequeno empresário, enfim, para todos os segmentos aí, né, de negócio? Porque é o seguinte, quando a gente vai fazer uma negociação, nós temos que entender que existe o quê? Uma margem. Nós falamos na quinta-feira passada, nós falamos a respeito de margem de contribuição, perfeito? Que é justamente o preço de venda que eu tenho tirando os custos variáveis e as despesas variáveis, o quanto que me sobra de dinheiro, certo? Quando a gente vai fazer e falar em desenvolver o nosso planejamento, que a gente tem que pensar sobre o nosso preço de venda, nós temos que falar em markup. Tá? É um termo muito comum usado aí no mercado, usado na contabilidade de custos, usado no jargão popular aí. Qual que é o markup da sua empresa? O markup, ele é justamente o percentual, tá? Que vai fazer com que a gente tenha ali o lucro bruto. Então, por exemplo, o custo de produção dessa caneta aqui é R$2, ok? R$2 para fabricar essa caneta, é o custo de produção que eu tenho. Por quanto eu vou vender essa caneta, que eu vou agregar o meu lucro bruto, tá? Qual é o percentual que eu vou colocar em cima? Porque dentro desse percentual que eu vou ganhar, ele vai ter que pagar todas as minhas despesas, me dar o lucro, pagar, sobrar o dinheiro para o Prolabore, sobrar o dinheiro para tudo e ainda sobrar dinheiro para eu fazer investimento. Então, o meu markup, por exemplo, eu quero ganhar 50%. Eu trabalho com um markup de 50%. Então, custa R$2, eu vou vender essa caneta por R$3. Beleza? Agreguei 50% nisso. Esse é meu markup. Mas nós falamos a respeito da quinta-feira passada da diferença entre o markup e a margem de contribuição. A margem de contribuição é o valor em dinheiro desse montante. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A diferença entre eles vocês vão entender um pouco mais. Eu tenho um produto, por exemplo, que custa R$100 na minha empresa. Custa R$100 de custo. E eu vou vender ele com um markup de 50%. Então eu vou vender por R$150. Vamos supor que aqueles lá fossem todos os meus custos, né, variáveis e tal. Qual que é a minha margem? Quanto que eu ganho em dinheiro disso aí? Eu ganho R$50. Beleza? Então o meu markup é de 50% e eu ganho R$50. Só para a gente fazer uma conta fácil. Eu tenho um produto que me custa 100, vendi por 150 com um markup de 50% e a minha margem de contribuição, ou seja, eu ganho R$50 por cada peça dessa. Se eu tenho um produto que custa R$10, na minha empresa também, custa R$10, eu trabalho com o mesmo markup de 50%, eu vou vender ele por R$15, mas qual que é a minha margem de contribuição? 5. Então o markup é o mesmo, é o percentual que eu ganho em cima para ter o meu lucro bruto, ok? A margem de contribuição é o quanto sobra de dinheiro. Então a gente sempre tem que entender na hora de a gente fazer as nossas contas, por isso que é importante para o empreendedor ter essa noção muito aguçada, tá? E eu volto a falar, não tenha medo de fazer conta não, pega na ponta do lápis o quanto que eu vou ganhar. Às vezes eu penso que eu estou trabalhando com uma margem muito grande, mas em dinheiro é pouco. Isso é importante a gente saber, por quê? Porque às vezes eu consigo trabalhar, se o produto ele é um produto de muito baixo valor agregado, por exemplo, eu consigo trabalhar com um markup maior para ter uma margem de contribuição maior, ou seja, ganhar um pouco mais. Então, ou seja, se um produto custa R$10, eu consigo vender ele por 20, legal, estou ganhando 100% de markup e estou colocando R$10 no bolso.
ok? E outros produtos, às vezes eles custam R$100, o valor agregado é maior. Eu posso, de repente, trabalhar com um markup um pouco menor. Olha, em vez de trabalhar com 50%, para eu ficar mais competitivo, eu trabalho com 40%, mas, no entanto, eu vou ganhar R$40 sobre esse produto, a minha margem de contribuição. Então, essa conta, essa diferença, para eu entender bem o que é custo, entender o que é despesa, margem de contribuição, markup, que é o percentual que eu vou trabalhar. Quando eu faço essa matemática, entendendo o mercado onde eu estou inserido, aí é onde eu consigo trabalhar, onde eu posso ser mais eficiente, conseguir trabalhar de uma forma mais assertiva, ok? Sem perder dinheiro. Porque, gente, isso é regra, isso eu falo em todos os meus treinamentos, falo em toda a minha consultoria. Faça a conta, porque é o seguinte, eu prefiro vender uma peça ganhando, tendo lucro, do que vender 1 milhão de peças tendo prejuízo. Porque senão, no final das contas, eu vendi 1 milhão, mas estou devendo 1 milhão. Enquanto que se eu só vendi uma, o máximo que eu vou fazer é não ter ganhado nada, né? Porque o meu custo fixo pagou essa uma aí. Mas só para a gente entender o quão importante é a gente analisar os gastos e os custos. Vamos supor que fosse um negócio, né? Eu tenho um negócio que é lojas, por exemplo, em shopping center, tá? Eu tenho que trabalhar com um markup bem grande, bem estendido, por quê? Porque os custos de se manter uma loja num shopping center são altíssimos. Altíssimos. Aqui, o aluguel dentro de um ambiente de shopping center é altíssimo. Então não tem como eu trabalhar com uma margem muito pequena, tá? Porque às vezes a gente está olhando ali na frente, mas assim, eu trabalho com um markup de 200%, mas uma margem de contribuição que me sobra ali R$5, não dá nem 2, 3% de resultado final. Tá? Então é isso que a gente tem que entender, que dentro dessa margem eu tenho que prever que tenha todos os meus custos ali e tenho que colocar o quê? Pagar todas as despesas e ainda me sobrar dinheiro, porque com essa sobra de dinheiro, tá? É que eu vou reinvestir no meu negócio para que eu possa crescer. E também para a satisfação pessoal do meu negócio, né? Eu vou trabalhar de graça? Não, eu preciso ter resultado para que a minha empresa cresça, mas eu também, como dono, como empreendedor, eu também cresça. Tá? Então, isso é extremamente importante, gente. Não abra mão de fazer conta, porque depois o preço que você vai pagar lá na frente é muito caro, tá bom? E aí, para a gente finalizar, né, já que eu entendi a diferença entre despesas, custos, margem de contribuição, markup, preço de venda, entendo que minha empresa é rentável ou não é rentável, qual que é a ideia? Se eu estou vendo que o meu custo ou a minha despesa é elevada, obviamente que de tempo em tempo a gente tem que fazer esse ajuste. Então, muito se fala em corte de custos, né? Mas atenção ao corte de custos. Existem maneiras e maneiras de se cortar custos. Por quê? Se o custo na produção ele envolve, tá? Uma qualidade no meu produto, eu não posso simplesmente sair cortando custo. Eu não posso diminuir a qualidade do meu negócio, eu não posso mudar uma embalagem, tá? Para reduzir custo assim e depois ficar oscilando. Porque no mercado lá na frente, isso afeta a imagem da minha empresa. Poxa vida, uma hora eu vendo uma caneta azul com uma tampinha que tem esse formato. Daqui a pouco eu faço a mesma caneta azul, mas a tampinha ela é diferente, ela tem um negócio para cima. Daqui a pouco eu não tinha para economizar, eu tiro essa tampinha azul e boto uma preta aqui, mas a tinta é azul. Então, quer dizer, isso daí acaba prejudicando a imagem do meu negócio. As pessoas não vão confiar no produto. Tá? Qual que é a tinta, a qualidade da tinta? Nossa, eu achei uma tinta que é 50% mais barato, só que é o seguinte, escreve 50% menos também, né? Isso impacta diretamente na qualidade do meu produto. Então, quando a gente fala em redução de custos, nós temos que pensar muito sério. Onde que eu consigo uma boa redução de custos? Negociando com o meu fornecedor, tá? Que é extremamente saudável isso daí. Todo fornecedor ele tem ali o seu poder de negociação e nós, tá? Também temos. Obviamente que às vezes o fornecedor fala, eu te dou um desconto um pouco maior, mas você tem que comprar um pouquinho mais também. Ou então negocia-se no custo do frete, por exemplo, que vai trazer. Então tudo isso daí são maneiras legais de se negociar o custo, tá?
Outra maneira também que agora, principalmente, está ficando muito em alta, é custo de energia elétrica. Tá? Nós temos aí plantas, né, de fabricação onde se usa muita energia elétrica para fazer uma linha de produtos aí. Então hoje se faz investimentos, por exemplo, em energia solar, tá? Que aí você não está comprando a energia do governo, né, das concessionárias ali, das operadoras, você não compra deles, então você tem uma economia de custo. Por quê? Porque você, através do sol, você fez um investimento e está gerando a própria energia. Então isso é muito saudável também, quando a gente fala em redução de custo. Mas essa redução de custos é dentro de processos. Quando eu melhoro a minha forma de fabricar, eu otimizo as minhas maneiras de se trabalhar, pensando na redução de custo. Agora, se eu penso em cortar custo, diminuindo a qualidade do meu produto, opa, pensa bem que aí a gente pode estar entrando numa errada aí, tá? E por outro lado, eu tenho corte de despesas. Aí sim, o corte de despesa ele não está interferindo diretamente no meu produto, nem na qualidade, nem nada. Então também é saudável eu de tempo em tempo ver se não está tendo excessos, né? Então é errado dizer que existe até uma brincadeira aí, né? Que fala assim, a empresa começa a ficar meio mal das pernas, ela vai lá e corta o cafezinho do funcionário, né? Mas o quanto que aquele cafezinho significa dentro do dia a dia, né? E às vezes existem despesas e outros gastos muito maiores que estão ali contaminando a empresa. Então, quando a gente fala em cortar despesas, obviamente são os excessos que a gente fala, tá? Então, despesas financeiras. Nossa, se eu estou muito alavancado, estou pegando muito dinheiro emprestado no banco, os juros que o banco come por trás aí, colocando, às vezes, nas negociações para ele te emprestar o dinheiro, ele te manda comprar título de capitalização, manda fazer consórcio. O banco ele vai te achar um jeito de te dar um jeito de te tirar o dinheiro, porque o produto dele é dinheiro. Então, se ele está te entregando dinheiro, ele vai querer alguma coisa a mais em troca. Essas pequenas outras despesas, elas vão corroendo a nossa margem de contribuição. Por quê? Porque sai todo dia, tá? Então você tem que pagar a parcela, você tem que pagar o juros sobre a parcela, você tem que pagar o título de capitalização, você tem que pagar a prestação do consórcio. Então tudo isso daí, às vezes a gente não está vendo, mas ele está consumindo, certo? Despesas, por exemplo, de viagens, né? Então, assim, poxa vida, se eu consigo visitar um cliente, eu tenho o hábito de visitá-lo todo mês, mas agora eu tenho uma tecnologia, por exemplo, que eu consigo visitar ele 2 vezes por ano, tá? Um cliente às vezes longe, no Nordeste ou no Norte do país, tá? Então, assim, eu não preciso mais ir todo mês, que é avião, hotel, tá? Eu posso ir para ele a cada 3 meses ou a cada 6 meses, mas falar com ele semanalmente, por exemplo, por Google Meeting, por essas plataformas aí, né, de comunicação que a gente tem hoje, pelo WhatsApp, por mídias sociais. Então, tudo isso daí, gente, é muito importante, por quê? Porque hoje está tendo a possibilidade de a gente otimizar, tá, esses gastos e cortar despesas. Então, isso daí, quando a gente começa a cortar despesa, a gente vê todo aquele excesso, tudo aquilo que não é necessário para o bom andamento. A gente tem que realmente estar sempre cortando e sempre visando o quê? Enxugar mais o nosso negócio, mas sem perder a qualidade, tanto no serviço quanto no produto, tá? Então, hoje, principalmente, qual que é a grande lição, né, que a gente tem hoje para passar? Atenção, presta muito atenção no seu negócio. Põe no ponta do lápis ali, faz todos os custos que envolve o seu produto ou serviço, todas as despesas que são colocadas para o bom funcionamento, vê se não tem excessos, vê se você consegue melhorar uma negociação, vê se você consegue diminuir algum custo ou alguma despesa ali, desde que não impacte diretamente naquele produto ou serviço, e você consegue começar a administrar muito melhor o seu negócio. Porque, como nós falamos na quinta-feira passada, rentabilidade é extremamente importante, tá? Mas principalmente a empresa precisa estar saudável, ela precisa estar sempre muito bem administrada com suas finanças,
para que ela possa se perpetuar. Lembra do primeiro encontro que a gente teve, né? Montar um negócio, a ideia sim é perpetuar o nosso negócio para que ele seja sustentável para várias e várias gerações aí, e por que não se tornar uma empresa centenária, né? Tenho a grata satisfação de estar trabalhando hoje com consultoria para uma empresa que tem 73 anos de vida, né? Puxa vida, ela mais um pouquinho aí, ela atinge aí os seus 100 anos de idade, né? Então, por que não a gente fazer aí esse trabalho? Porque são empresas que batalharam aí, construíram um patrimônio, criaram famílias, né, desde colaboradores aí. Então é muito bonito a gente ver empresas antigas que estão se reinventando, se renovando e querendo melhorar, porque o tempo muda, as coisas mudam. Então, se as coisas mudam, nós temos que sempre ficar atento à venda, lógico que a gente faz, como a gente está vendendo, mas não esquecendo que do lado de dentro aqui, ó, existem todos os custos que envolvem esse dia a dia aí, tá bom? Então, muito obrigado a vocês aí que nos acompanharam aí. Agradeço bastante por essa participação que vocês têm aí, pelo apoio, pela força que vocês nos dão, tá? E quinta-feira que vem nós vamos voltar aí com o tema fluxo de caixa, que a gente mais ou menos vamos finalizando aí um pouco essa primeira parte aí, falando da parte financeira, né? Mais uma vez agradecendo aí ao pessoal da Compels, tá? Com o ERP Easy, trazendo aí essa automação nos nossos processos, que vai te ajudar muito, você que é empreendedor, vai te ajudar muito aí no cálculo aí dos custos e as despesas, para você levar realmente na ponta do lápis aí, fazendo a conta direitinho. Isso aí você vai ter assim, essa ferramenta de gestão muito importante. Então, agradecendo bastante aí a Compels, agradecendo o pessoal da Money Invest, com sua fintech aí, que está democratizando o crédito no Brasil aí, oferecendo um crédito muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais rápido para as empresas que querem crescer aí. E também agradecer a Prony Assessoria por todo o apoio que sempre nos dá aí, com muito conhecimento aí, trazendo à tona aí essas partes, esses temas tão importantes para nós, tá bom? Depois eu vou deixar aí novamente nos créditos aí desse vídeo, que vai ficar gravado, vocês podem compartilhar aí, pode mandar, se você tem aí algum amigo que é empreendedor também, manda esse vídeo para ele lá, manda ele assistir aí, que é sempre importante, tá bom? Então, precisando, obviamente, de alguma informação extra, pode entrar no site da nossa empresa aí, a Seeds for Needs, que trabalha com consultoria, com palestras, com treinamentos de venda, treinamentos de gestão, seedsforneeds.com.br, ok? Pessoal da Compels, compels.net, moneyminvest.com.br e a Prony Assessoria, que é a prony.com.br. Uma boa semana para vocês e quinta-feira que vem, às 8 horas, nós estaremos de volta aqui nessa live nossa aqui no Instagram, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e faça a conta, tá bom? Muito importante. Até a próxima. Valeu!